No documento, a Bahia desponta como o estado com maior índice de conflitos no campo. Entre os tipos de violência, a pistolagem chama a atenção, com um crescimento de quase 50% contra sem terras. A Comissão Pastoral da Terra do Estado avalia que nos últimos anos, grupos armados têm se organizado e atuado com grande força nos territórios. O campo ele passou a se armar e se armar justamente para atacar, né, aos direitos, né, dos povos e das comunidades tradicionais, né, sobretudo dos povos originários também, né, que todo o processo de retomada dos seus territórios hoje é marcado com grande violência, né? Com um número assim, alarmante de violência, e despejos, ou ameaças, ou até mesmo mortes. De certa forma, o aparelho do Estado se coloca também a serviço, né, desses grupos de violência, quando o Estado se nega a fazer todo esse processo de demarcação e regularização desses territórios, né, em favor dessas comunidades, né, e ao mesmo tempo empodera esses grupos, né, a atuarem de maneira violenta. Né. O aumento da violência e de grupos armados contra comunidades do campo é a expressão do avanço do agronegócio, da mineração e de outros grandes empreendimentos no Estado. Então a projeção é que o Estado ele passe a ocupar, um período aí muito breve, a terceira ou segunda posição no ranking dos maiores produtores, por exemplo, de minérios do Brasil. Então, esse minério está justamente em cima desses territórios, né? Então, essas comunidades elas são constantemente ameaçadas, né? Então, essas formas de luta, essas formas de resistência é o único meio que essas comunidades têm nesse momento para garantir a sua sobrevivência, né? E garantir a sua permanência nesses territórios. Na mira da Polícia Federal, o movimento ruralista Invasão Zero ganhou força na Bahia e se espalhou por outros estados de expansão agrícola. O filho de um fazendeiro ligado ao movimento no estado é inclusive investigado pelo assassinato de Maria de Fátima Muniz, a nega Pataxó. Geralmente eles chegam em grupos armados, de range, picape range, e muito aparato de arma de fogo, muitos pistoleiros, muitos policiais envolvidos pelo meio e muitos dos fazendeiros também. Então eles têm essa forma de atuação no sentido de estabelecer um clima de medo, de terror, de muito terror e medo no campo. Então, esse é a principal característica. Né? O estado baiano lidera ainda o número de famílias despejadas. Foram 2,9 mil, o que representa mais da metade do total de famílias que ficaram desalojadas no país por causa de conflitos no campo. Mas isso jamais vai impedir o povo de fazer a luta, de fazer as ocupações de terra, que é legítima, os indígenas de garantir o seu território, assim como as comunidades tradicionais dos quilombolas, e a gente está aí nessa resistência ativa contra esse grupo criminoso denominado Invasão Zero. Depois da Bahia, o estado com mais registros de conflitos é o Pará, com 183 ocorrências, e em terceiro lugar aparece o Maranhão, com 171, que envolvem especialmente indígenas, sem terras e quilombolas. Um dos casos emblemáticos no Maranhão é o do Quilombo Onça, localizado no município de Santa Inês. Há anos, as famílias vivem sob ameaças de jagunços e, inscritas em serviços de proteção à vida, denunciam mais um ataque armado. A Comissão Pastoral da Terra acompanha o caso. Muitos tempos que eu não tinha chorado, mas quando eu vi aquela situação, eu chorei, viu? Aí a tristeza foi tão grande que eu fiquei abalado. Lá no nosso território, lá tá todo mundo em conflito, é menino, é adulto, é todo mundo com medo do que está acontecendo lá. Qualquer hora o fazendeiro vai lá, chegou um dia desse, à noite lá, nós estávamos rodeados de crianças, de idosos, ele fez um disparo lá, deu uma rajada lá, foi 5 foi 6 tiros de uma vez lá, e quase pegava de gente. Inclusive tem bala que foi achada lá dentro de uma casa. E o nosso sofrimento lá é esse. Lá nós não abrimos mão, porque lá é nosso por direito. Nós que ajuda da autoridade, que nós temos a ajuda dos nossos irmãos, quilombola, nós temos moquibom, nós temos CPT, mas nós estamos precisando no momento autoridade fazer alguma coisa por a gente.